endometriose. Ela precisa de um exame físico completo, de um toque vaginal. A paciente com endometriose, quando você faz o toque vaginal, ela sente dor na região retrocervical. Você pode palpar uma nodulação na região retrocervical. Ela não precisa de um diagnóstico por imagem para confirmar a doença. Ela tem o diagnóstico clínico ali da endometriose. E os exames complementares de imagem que vão confirmar esse diagnóstico e, mais do que isso, vão mapear qual é a extensão dessa doença. Esse é o papel do radiologista, é documentar essa doença, é falar quais são as indicações cirúrgicas, quais são as possíveis complicações que essa paciente pode ter, onde está essa doença. Eu falo que é como se fôssemos um GPS para o cirurgião. Então, você vai mapear a pelve dessa paciente, toda a pelve dessa paciente e abdômen superior, regiões onde a doença pode ocorrer, e você vai realmente fazer um mapa de onde estão as lesões dessa paciente. Então, hoje em dia, a gente tem uma média de tempo para o diagnóstico da endometriose de 7 a 10 anos a partir do primeiro sintoma. Esse número é muito grande. Imagina você ficar 10 anos sentindo dor cíclica mensal, sentindo dor durante a relação sexual, fazendo exames de ultrassom transvaginal de rotina anuais, algumas vezes semestrais, sem nenhuma alteração e sem nenhum diagnóstico. Então, a gente precisa mudar o cenário do diagnóstico da endometriose. E por que isso acontece, né? O que a gente aprende lá na nossa residência? Quando você vai fazer o ultrassom transvaginal de rotina de uma paciente em rotina ginecológica, a gente faz um exame de 10 minutos. Você olha útero, ovários, endométrio, tá tudo ok, tem mioma, não tem, cisto no ovário e tchau. A pelve feminina é muito mais complexa do que isso. A gente tem que sair ali da linha média de útero e ovários, entender a complexidade dessa pelve. Durante o ultrassom com preparo intestinal, com o protocolo dedicado para endometriose, a gente tem uma avaliação muito mais completa. Além do útero, endométrio, ovários, você vai fazer manobras dinâmicas na pelve, você vai avaliar a vagina, todo o peritônio pélvico, os ligamentos uterinos, ovarianos, a bexiga, os uretérios, o intestino, reto, sigmoide, ilho, apêndice secal, seco. A gente vai procurar diafragma, você vai ver se essa paciente tem hidronefrose ou não, avaliação da parede abdominal. Então, olha a complexidade do exame quando a gente pensa numa doença complexa como a endometriose. E no ultrassom transvaginal de rotina, geralmente o que a gente vai procurar é o endometrioma ovariano. Ele é um marcador importantíssimo de doença profunda, mas é uma porcentagem menor das pacientes com endometriose que vão apresentar endometrioma ovariano. Então, a gente não pode deixar para fazer o diagnóstico da endometriose no ultrassom de rotina apenas quando a paciente tiver endometrioma ovariano. A gente tem que procurar outros sinais no nosso exame de rotina, mesmo sem preparo intestinal, que possam indicar que essa paciente tem endometriose. Você pode antecipar em 10 anos o diagnóstico dessa paciente. Você pode evitar complicações, como a perda de estruturas do ovário, perda de função renal com envolvimento ureteral, perda de segmento intestinal, infertilidade, perda da reserva ovariana. Então, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce para essas pacientes, a gente muda a história clínica da doença. Além do endometrioma ovariano, o que a gente pode ver no ultrassom de rotina é mobilidade uterina. Se você encontra 2 ovários fixos, parados ali, sem mobilidade, atrás do colo do útero, os famosos kissing ovaries,
Isso não é normal, nunca vai ser normal. Mesmo que você não tenha o treinamento para ver a lesão de endometriose, você tem que levantar a bola e falar que isso não é normal e ela tem que procurar um exame especializado para fazer o diagnóstico da doença. Redução da mobilidade das outras estruturas pélvicas. Se você tem uma retroflexão fixa ali do corpo uterino, ou você vê que a bexiga está colada no útero, você não consegue nem identificar direito as estruturas, você não consegue colocar o seu transdutor e colocar o ovário na sua tela de uma forma adequada, ela deve ter aderência pélvica. Você tem que descrever esse tipo de alteração. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco da ideia do ultrassonografista, que você olhou útero e ovários e está tudo ok. Não, a gente tem que ampliar um pouquinho o nosso ultrassom de rotina, tem que mudar isso que a gente aprendeu ali na nossa formação. Então, se você inclinar um pouquinho o seu transdutor e olhar a região retrocervical, muitas vezes você vai se deparar com lesões de 5, 6 centímetros. Então, se aquilo fosse um tumor de intestino, por exemplo, você ia deixar passar na sua paciente? Como que você dá um laudo de pelve normal com uma lesão às vezes maior do que o útero ali atrás? E a gente não vê isso, né? Se você inclinar um pouquinho para frente, você pode ver um módulo ali de 3, 4 centímetros na bexiga. Como que a gente deixa passar esse tipo de lesão? Então, precisamos incluir no ultrassom de rotina a avaliação de uma possível endometriose. Eu não estou falando para fazer mapeamento, mas para tentar antecipar esse diagnóstico, né? E olha como o ultrassom, mesmo sem o preparo intestinal, eu consigo identificar, olha o tamanho dessa lesão, uma lesão intestinal grande, com mais de 5 centímetros. Eu não tenho preparo intestinal aqui, esse intestino está distendido por gás, eu tenho sombra, eu tenho resíduo. Esse não é o momento ideal para fazer um mapeamento pré-operatório ou que decida a conduta para essa paciente, mas eu consigo ver que isso daqui não está normal, que tem alguma coisa aqui e a gente tem que falar que está alterado, que essa paciente precisa fazer um exame especializado. Nesse último ano agora de 2024, foi lançado aí o consenso do ultrassom de rotina para avaliação da endometriose. Inclusive, a gente tem a participação da doutora Luciana Chamier, brasileira, que está lá nos Estados Unidos e fez parte dessa sociedade de radiologistas, e precisamos colocar isso em prática. Resumindo o que eles falam nesse consenso, foi isso que eu disse. Se você encontrar sinais indiretos ou diretos de endometriose, você pode direcionar essa paciente para um exame, uma avaliação especializada, e assim ela conseguir antecipar o diagnóstico dela, às vezes em 8 a 10 anos. Eu recomendo muito a leitura desse consenso para todo ultrassonografista, e vocês vão ver como vocês vão impactar na vida dessas pacientes, né? E qual é o papel do radiologista que quer estudar endometriose, que quer entender a doença e ajudar essas pacientes realmente, né? Primeira coisa, conhecer a anatomia da pelve. Esquece que é só útero e ovário. A pelve é muito mais complexa do que isso. Então, quando um cirurgião entra numa videolaparoscopia, essa é a visão da pelve. Útero e ovário está aqui. Isso aqui é uma pequena porcentagem da pelve feminina. A gente tem que lembrar de todo o peritônio, dos ligamentos, do intestino, tubas uterinas, ureteres, a bexiga que está lá na frente. Então, os recessos, os nervos principais. Estudar a anatomia da pelve vai ajudar muito o radiologista, o ultrassonografista que quer entender a endometriose. E
qual é a forma de apresentação dessa doença? Qual é o principal local da lesão de endometriose? Principal local onde a doença começa é a região retrocervical. É na inserção aqui dos ligamentos uterossacros, atrás do colo do útero. 90% das pacientes, se não for 100%, vai ter lesão aqui nessa região. Depois pode ter alterações em diversas outras regiões que a gente vai falar, mas principalmente aqui atrás do colo do útero. Então, é um padrão repetitivo, tanto de apresentação de doença como de localização. Então, a gente precisa entender como é o comportamento da doença para conseguir fazer esse diagnóstico. A endometriose ela pode se apresentar como um conteúdo mais hemático, como lesões mais fibróticas, mais esbranquiçadas, um componente mais glandular ou não. Ela pode ter uma apresentação em placa, em nódulo, em manto, mas geralmente é um padrão repetitivo, espessamento da região retrocervical, aqui próximo da inserção, acometendo a inserção dos ligamentos uterossacros, como nesse corte aqui, T2 de ressonância magnética. Olha aqui essa lesão de endometriose, o colo do útero, o reto e aqui na frente a bexiga. Na ultrassonografia com preparo intestinal, então eu vejo uma placa aqui de endometriose grande com áreas císticas de permeio no tórax uterino, inserção dos ligamentos se estendendo aqui para a parede anterior do reto e invadindo a parede anterior do intestino. Então, qual é o principal local de apresentação das lesões de endometriose? Tórax e inserção dos ligamentos uterossacros, região retrocervical. Gente, não existe espessamento inespecífico de ligamento uterossacro. Nada causa espessamento de ligamento uterossacro que não seja lesão de endometriose. Esse padrão de apresentação de espessamento de ligamento na região retrocervical, principalmente ali na inserção dos ligamentos, não tem outra doença que cause isso. Isso é endometriose. Eu não preciso ter foco hemático para falar que isso é endometriose. Ela pode ser, a maioria dos casos, é só um espessamento mesmo de baixo sinal ou um espessamento hipoecogênico na ultrassonografia e não necessariamente vai ter área cística ou foco hemático de permeio. A grande maioria não tem. Tá? Então, essas lesões elas podem se apresentar em placa hipoecogênica, com contornos irregulares, pode se apresentar como um nódulo, uma lesão mais nodular, com área cística ou não, aqui um componente mais glandular, isso na ressonância pode ter foco hemático, uma lesão em manto. O que é a lesão em manto, né, que a gente tanto fala? Eu vejo que muita gente utiliza o conceito errado do manto. O manto é a lesão que recobre uma estrutura, que recobre a parede uterina. Então, é o manto posterior, como nesse caso aqui, a lesão está cobrindo a parede uterina e infiltrando o miométrio. Essa é a característica da lesão em manto. Isso pode acontecer na parede anterior. Ela recobre a parede anterior e infiltra o miométrio. É uma forma mais agressiva mesmo da doença. A gente vai encontrar fenótipos diferentes. A grande maioria vai ter lesão retrocervical, espessamento retrocervical, mas algumas pacientes vão apresentar formas mais graves da doença, formas mais infiltrativas, como a lesão em manto, por exemplo. Espessamentos amorfos da região retrocervical, aqui no caso uma lesão mais baixa, fundo de saco posterior, indo para o espaço retovaginal, já na região lá retrocervical mais baixa. Vamos ver as manobras dinâmicas, né? Então, o que eu espero encontrar quando eu faço uma manobra dinâmica? Como eu faço o sliding sign famoso
do compartimento posterior. Então, observem que eu coloco o meu transutor. Quando você introduz o seu transutor endovaginal, ele naturalmente vai para o fórnice vaginal anterior, aqui na frente. Para fazer a avaliação do compartimento posterior da pelve, eu preciso escorregar o meu transutor para o fórnice vaginal posterior. E nesse momento eu faço essa manobra de vai e vem. E o útero vai para um lado, o intestino vai para o outro. Esse é um sliding positivo, ou seja, normal. É isso que eu espero encontrar nas pacientes saudáveis. Agora, quando eu faço esse deslizamento e o intestino continua preso aqui atrás do colo do útero, eu não tenho o deslizamento dessas estruturas. Então, observem como isso é uma manobra dinâmica. Eu não consigo ver isso, sliding, eu não consigo ver na ressonância magnética. Eu não consigo fazer o deslizamento na ultrassonografia, tem uma aderência, sliding negativo, bloqueio do fundo de saco, aqui no caso posterior, né? E o tal dos kissing ovaries, isso não é normal, a gente não vai encontrar isso numa paciente que não tenha nenhuma patologia. Alguma coisa puxou esses ovários ali para trás do colo do útero, para trás do corpo uterino. Os dois ovários estão medianizados e se tocando aqui na linha média da pelve. E o que está causando isso é uma lesão em placa aqui hipoecogênica atrás do colo do útero. É essa lesão de endometriose que causou essa retração dos ovários. Então, como que eu vou avaliar esses ovários na pesquisa de endometriose? Primeira coisa, posição e mobilidade. Então, o ovário está normal lá em cima, na região anexial, eu consigo comprimir esse ovário e ele some da minha tela, ou mesmo na ressonância magnética, o ovário está numa posição habitual, ou ele está deslocado e unido aqui atrás do colo do útero. Alguma coisa está causando isso. Então, eu preciso falar a localização desse ovário. Eu preciso falar se ele tem mobilidade ou não na ultrassonografia. Depois disso, contagem de folículos antrais. A gente tem a obrigação de fazer avaliação de folículo. Eu faço avaliação, contagem de folículo antral em todos os meus exames de ultrassonografia transvaginal das pacientes em idade reprodutiva. Então, uma paciente que tem mais de 8 anos da primeira menstruação. Isso já é uma coisa importante, para não ficar falando em diagnóstico de síndrome de ovário policístico para adolescente. Isso é um outro tema, né? E que esteja em idade reprodutiva, ela merece uma contagem de folículos antrais. A gente tem visto cada vez mais mulheres jovens com 30 anos com falência ovariana, com insuficiência ovariana precoce. Se você conseguir avisar essa paciente, olha, você só tem 3 folículos no seu ovário, isso não é normal, vai procurar um especialista em fertilidade, faça um estímulo ovariano antes da falência ovariana completa, congele óvulos, isso pode mudar o prognóstico reprodutivo aí dessa paciente. Então, contagem de folículos antrais. Saber avaliar os cistos com conteúdo hemático. Então, não dá para colocar cisto hemático no ovário. Endometrioma ou cisto hemorrágico, tchau, esse problema não é meu. Vai lá agora e converse com o seu médico. Eles têm características de imagem distintas. É claro que algumas vezes esse diagnóstico diferencial vai ser muito difícil, principalmente para cistos pequenos. A gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico e você vai orientar o médico. Não é endometrioma cisto hemorrágico, eu não sei o que é, tchau. Não, você vai orientar e vai falar, faça um controle evolutivo, peça uma ressonância magnética, repita o ultrassom em 3 semanas e você vai aí tentando ajudar a fazer esse diagnóstico. Lembrar que endometrioma ovariano sempre é marcador de doença profunda. Encontrou endometrioma, procure lesão peritoneal. Não existe endometrioma ovariano isolado. Esse endometrioma, ele veio de uma lesão de endometriose peritoneal. Então, se você vai fazer um mapeamento, uma pesquisa de endometriose, uma paciente que tem endometrioma ovariano, procure a lesão peritoneal. Pode ser uma lesão bem pequena, mas tem.
né? Então, ovários medianizados com endometrioma aqui no ovário esquerdo, os dois ovários unidos atrás do colo do útero por uma lesão de endometriose ali retrocervical. Olhamos ali a posição do ovário e como é o cisto hemorrágico. Isso, assim, vai ter paciente que vai fazer cisto hemorrágico quase todo mês. Pode ser um cisto de corpo lúteo hemorrágico, né? Essa paciente ovulou e esse cisto sangrou e vai ser reabsorvido. Ou ela pode fazer um cisto maior que vai causar dor pélvica e dor aguda com líquido livre. E quais são as características desse cisto que a gente precisa reconhecer? Primeira coisa é o conteúdo dele, que é mais heterogêneo, com septos, aquele aspecto rendilhado. A parede do cisto hemorrágico e do cisto de corpo lúteo hemorrágico, ela é mais evidente, ela é mais espessada. Essa paciente, esse cisto vai ter uma vascularização periférica no estudo Doppler ou na ressonância magnética, um realce parietal também, porque ele é um cisto de aspecto funcional que daqui a pouco será reabsorvido. Na ressonância, ele tem um hipersinal em T1 com saturação de gordura, mas é um hipersinal mais discreto, não é aquele hipersinal do endometrioma, que é o sinal da lâmpada acesa, não, ele é um hipersinal mais frustro. Já no T2, ele não vai perder o seu alto sinal em T1 de conteúdo líquido, como o endometrioma. O endometrioma, ele tem o sombreamento no T2, isso daqui tem baixo sinal, não é o caso do cisto hemorrágico, ele vai ter uma manutenção do seu hipersinal em T2. Na dúvida, faça um controle evolutivo. Os cistos hemorrágicos normalmente têm uma resolução em até 6 semanas. Se você avaliar essa paciente no próximo ciclo, provavelmente esse cisto pelo menos já mudou de tamanho ou de característica. Já o endometrioma, a gente vai observar um conteúdo mais homogêneo. É aquele conteúdo hipoecogênico. Eu não gosto muito do termo vidro fosco, mas isso é muito utilizado. É um conteúdo mais... que não é aquele aspecto rendilhado. Ele pode ter septo, ele pode ser um pouco mais heterogêneo, mas olha a diferença, né, do cisto hemorrágico. Ele tem todo um conteúdo hipoecogênico. A vascularização no Doppler é bem discreta, a gente quase não vê fluxo periférico no endometrioma e normalmente ele está associado ali a alguma lesão adjacente, ligamento uterosacro, fossa ovárica, redução da mobilidade. Olha como tem uma lesão de endometriose aqui, retrocervical, aqui é o colo uterino, adjacente a esse endometrioma. Então, é isso que a gente espera encontrar na ultrassonografia. Na ressonância magnética, olha a diferença do hipersinal em T1 do endometrioma ovariano. Então, quando você pega o T1 com saturação de gordura, é como se realmente acendesse uma lâmpada ali. É um hipersinal muito intenso. Quando eu venho para o T2, ele perde aquele sinal, hipersinal de líquido, e tem o sombreamento pelos produtos de degradação da hemoglobina, um sangramento crônico, é aquele sangue que parece chocolate no intraoperatório. Então, é um sangramento que vem com várias fases aí de degradação da hemoglobina, até por isso é muito mais comum a gente encontrar nível líquido no endometrioma ovariano, com cores diferentes ali, com ecogenicidades e sinais também diferentes dentro desse endometrioma.
Lembrar que ele é um marcador de doença profunda. Então, esse é o espessamento da fossa ovárica que a gente sempre fala, né? Então, na ultrassonografia, a gente vai ver aqui na face superior do ovário, na ressonância magnética, a gente vê aqui embaixo, porque a fossa ovárica é o peritônio onde o ovário repousa. Então, ele está realmente abaixo aqui do ovário e nas laterais, e geralmente a lesão dessa região da fossa ovárica invade o ovário e forma o endometrioma. O endometrioma ovariano, ele exige uma atenção especial. Primeiro porque ele é uma das poucas lesões de endometriose que variam de forma rápida. Então, tanto para regressão como para progressão. Então, quando você entra com bloqueio hormonal para paciente, às vezes o endometrioma reduz de forma significativa. Ao mesmo tempo, quando você suspende, por exemplo, a medicação, esse endometrioma pode crescer de repente. Quando essa paciente não é operada e envelhece com o endometrioma e entra na menopausa, aí a gente tem que ter mais atenção ainda para a avaliação do endometrioma ovariano nas pacientes que já são menopausadas. Pacientes na menopausa que tem crescimento do endometrioma ou mudança da característica de imagem do endometrioma, a gente tem que pensar em degeneração maligna. Então, o endometrioma ovariano, ele pode malignizar tanto em carcinoma de células claras como em carcinoma endometrióide, e se a paciente apresentar, se essa lesão apresentar um crescimento rápido ou um espessamento parietal, ou principalmente o aparecimento de lesões parietais sólidas associadas ao conteúdo espesso, com vascularização ao Doppler ou com realce pelo contraste na ressonância magnética, você tem que pensar em degeneração maligna do endometrioma ovariano. E a endometriose intestinal? A endometriose intestinal, ela também não vem isolada. Essa foto eu gosto muito dela porque eu acho bem característico. A endometriose intestinal, ela vem de uma lesão peritoneal que invade o intestino de fora para dentro. Por isso que a colonoscopia não tem um papel importante, você não consegue ver a lesão pela luz intestinal, porque a endometriose, ela vem do peritônio, serosa, e ela vai invadindo as camadas parietais intestinais de fora para dentro. Então, quando você encontrar uma lesão intestinal de endometriose, procure a lesão peritoneal. Não tem endometriose intestinal isolada. Geralmente, quando as lesões são aqui no reto mais baixo, tem um bloqueio do fundo de saco posterior. O que significa isso? Quando o cirurgião entrar aqui pela via abdominal, ele não vai conseguir abrir esse espaço aqui de forma natural e olhar o que tem ali abaixo. O fundo de saco mesmo, ele não consegue ver esse peritônio, esse recesso lá embaixo, porque o útero e o intestino estão colados aqui. Esse é o bloqueio do fundo de saco posterior. Ele vai ter que soltar essa aderência, separar o útero e o intestino, e daí ele consegue ver o fundo de saco. E quando encontrar uma lesão intestinal, procure a segunda lesão intestinal. 40% a 50% das pacientes que têm endometriose intestinal podem apresentar a segunda lesão, ou no reto sigmoide mesmo, mais alto, ou mesmo lesão no ilho, no seco ou no apêndice secal, né? Quais são as informações que eu tenho que dar para o médico que está pedindo esse exame quando eu encontrar uma lesão de endometriose intestinal? A primeira coisa é: onde está essa lesão? A gente usa como parâmetro a distância da borda anal quando é uma lesão do reto sigmoide. Então, encontrei uma lesão ali no reto, eu vou medir a distância da lesão até a borda anal, até o final ali do canal anal, respeitando a curvatura da alça intestinal, desfazendo as alstrações na ultrassonografia, e você pode usar reparos anatômicos para fazer essa medida, que vão facilitar aí o seu exame, como a reflexão peritoneal, que fica a mais ou menos 8 centímetros da borda anal. Então, falei onde está.
É no reto, a 10 centímetros da borda anal. Tá bom, quanto do intestino essa lesão invadiu? É uma lesão pequenininha que pegou só a camada muscular externa ou é uma lesão mais profunda? Então, quando a lesão intestinal está na serose intestinal, apenas pensando a serosa, sem formar um nódulo na parede do intestino, isso não é lesão intestinal. O médico chega lá e solta, tira esse peritônio ali que está doente e a lesão e o intestino fica preservado. A partir do momento que essa lesão começa a invadir a camada muscular, aí sim a gente vai falar em endometriose intestinal. Então, quais são as camadas intestinais que a lesão pode invadir? Camada muscular externa, camada muscular interna. Vamos fazer aqui, ó, de fora para dentro. Muscular externa, tem um tecido conjuntivo separando a muscular interna, que são essas duas camadas mais hipoecogênicas. A camada submucosa, que é essa maior camada hiperecogênica, geralmente são lesões maiores que vão invadir a camada submucosa, a camada muscular da mucosa e, por último, mucosa e luz intestinal, que raramente são acometidas pela endometriose. Então, encontrei a lesão, essa é uma lesão grande intestinal que veio de uma lesão peritoneal, invadiu o intestino. Eu vou fazer as medidas dessa lesão respeitando a curvatura da alça intestinal. O que ele quer saber é quanto dessa parede aqui está comprometida. Eu vou falar qual é a camada, aqui nesse caso, camada submucosa. Olhem as indentações, essas lobulações aqui entrando na camada submucosa. Quando a lesão está restrita na camada muscular, ela tem um contorno mais liso. Eu vou fazer 3 medidas dessa lesão, depois de caracterizar a localização e a camada parietal acometida, eu vou dar 3 medidas dessa lesão. Então, o longitudinal, respeitando a curvatura da alça, o antero-posterior e o eixo transverso da lesão. É nesse eixo transverso da lesão que eu vou estimar a circunferência de comprometimento. Eu não estou falando de diâmetro antero-posterior, eu não estou falando de profundidade, eu estou falando de circunferência. Então, você pode fazer como uma pizza aqui, você divide em 4, cada quadrante desse círculo 25%. E daí você vai estimar aproximadamente quanto de acometimento da circunferência dessa alça a lesão está invadindo. Então, se eu pegar aqui a beiradinha dessa alça, dessa lesão, traçar uma linha aqui no meio e depois fizer uma linha perpendicular, eu vou ver que vai pegar um quadrante inteiro, 25%, e mais uma parte de um segundo quadrante aqui, mais ou menos 30, 35% de acometimento aqui nesse caso. A gente consegue fazer o diagnóstico da endometriose intestinal tanto na ressonância como na ultrassonografia, mas a ressonância é um pouco mais difícil, por ser um método estático, por eu não conseguir desfazer as alçações, comprimir aquela alça. Olhem a diferença da mesma lesão na ressonância magnética e na ultrassonografia. Então, essa lesão passou, o colega que liberou esse laudo não conseguiu fazer o diagnóstico dessa alteração, e quando vem para a ultrassonografia é uma lesão que até assusta a gente, uma lesão muito grande. Então, cada método vai ter a sua vantagem, a sua desvantagem, e para a ultrassonografia, para a endometriose intestinal, tanto reto, sigmoide, como íleo, seco e apêndice, a ultrassonografia é muito superior do que a ressonância magnética, né? E qual vai ser, então, o papel da colonoscopia se ela não vai auxiliar esse diagnóstico? O médico até pode ver que tem alguma coisa ali abaulando a parede intestinal de fora para dentro, mas na maioria das vezes com preservação aqui da mucosa. Normalmente eles pedem isso de forma associada para descartar outras lesões, outras doenças, né, intestinais, para programar realmente aí a cirurgia, mas o foco não é fazer o diagnóstico da endometriose pela colonoscopia.
Vamos para o compartimento anterior. No compartimento anterior, eu vou avaliar o peritônio vésico-uterino. Então, o peritônio entre o útero e a parede posterior da bexiga. Eu gosto de começar aqui num eixo transverso do útero. Solta um pouquinho o seu transdutor, deixa entrar um pouquinho de líquido aqui, avalia esse peritônio. Depois você vai fazer a mesma coisa na longitudinal. Faça a manobra de deslizamento aqui anterior, da mesma forma que do compartimento posterior. Você vai fazer um compartimento anterior também, avaliando se tem alguma aderência entre a bexiga e o útero e avaliando esse peritônio. Na ressonância magnética, eu gosto muito do coronal T2, corte fino, sem saturação de gordura. Então, tanto para avaliação do compartimento anterior como do compartimento posterior, o coronal corte fino volumétrico, ele é a melhor sequência para avaliação das lesões de endometriose, né? Então, olhem como se apresenta aqui um espessamento do peritônio vésico-uterino. Eu tenho um corte transversal do útero. Aqui é a saída do ligamento redondo esquerdo. Lembrar que o ligamento redondo, ele é um ligamento fibromuscular. Ele é diferente do ligamento uterossacro, que é uma prega do peritônio. Aqui não, é como se fosse um bracinho do útero mesmo. Então, o ligamento redondo, ele geralmente ele pode estar comprometido por uma extensão de uma lesão no peritônio vésico-uterino. Então, eu tenho uma lesão no peritônio vésico-uterino que pode invadir o ligamento redondo, que é um ligamento fibromuscular. Geralmente, isso acontece mais próximo aqui da inserção. Aqui, nesse caso, eu não vejo invasão do ligamento redondo, mas eu tenho um espessamento, uma placa do peritônio vésico-uterino, e quando entra líquido aqui no recesso vésico-uterino, isso me ajuda a avaliar essa alteração. E olha o pós-operatório dessa mesma paciente, o corte transverso do útero, a inserção do ligamento redondo esquerdo, o líquido aqui, e olha como agora eu não vejo mais aquele espessamento, tem só uma irregularidade aqui do peritônio, do pós-operatório, mas eu não vejo mais lesão nessa região. Então essa é uma localização frequente de lesão do compartimento anterior das lesões do peritônio vésico-uterino. Na ressonância magnética, o ligamento redondo, a gente vai acompanhar ele saindo aqui da parede anterolateral do útero e entrando aqui no canal inguinal. Olhem como ele vem bem fininho aqui, com um baixo sinal ou com um sinal parecido com o restante aqui do miométrio. Algumas vezes a lesão realmente, olha, vai invadir a inserção desses ligamentos. Aqui já é uma forma mais agressiva da doença, é uma lesão que está recobrindo a parede anterior do útero, infiltrando o miométrio da parede anterior e a inserção dos ligamentos redondos. Os ligamentos redondos, eles ficam retraídos e puxados medialmente, espessados, parece a orelhinha do Mickey aqui, né? E essa é a lesão em manto. Infiltra o miométrio, recobre a parede. Você tem que dar as principais medidas dessa lesão, quanto essa lesão infiltra e quanto de miométrio saudável eu tenho aqui. Pode operar e tirar tudo e vai sobrar útero saudável aqui nessa região, ou ele vai ter que deixar um pouquinho de doença ou fazer uma esterectomia. Então, são informações importantes aí para o seu exame de mapeamento de endometriose. A lesão do peritônio vésico-uterino, ela pode se estender para a bexiga. Então, o principal local aqui é um corte longitudinal do útero e da bexiga. Eu estou olhando de lado, como se fosse um sagital, né? O principal local de lesão de endometriose na bexiga é a parede posterior aqui da bexiga. Então, para eu falar que é lesão vesical, é a mesma coisa que o intestino. Não adianta só estar ali na serosa pensando. Você tem que ter uma invasão da camada muscular
vesical, que é o detrusor. Tem que ter uma invasão do detrusor. E aqui nesse caso, a lesão invadiu o detrusor da parede posterior da bexiga, abaulou a mucosa, mas sem invadir a mucosa vesical. Não se estendeu até a luz da bexiga, tá vendo? Aqui, se ele entrar aqui com a cistoscopia, ele vai ver só um abaulamento da parede, mas eu sei que tem uma lesão aqui. Então, eu vou falar onde está essa lesão, eu vou dar 3 medidas dessa lesão, o eixo transverso, o eixo longitudinal e o antero-posterior. Eu vou falar qual camada está invadindo e a distância dos meatos ureterais. Essa lesão, ela está na linha média, está longe dos meatos, ou ela está mais lateral e está próxima do meato ureteral. Isso é muito importante para o planejamento cirúrgico. Aqui na ressonância magnética também uma lesão em manto, no peritônio vesicouterino, invadindo a parede posterior da bexiga, ultrapassando a mucosa e atingindo a luz vesical, um bloqueio completo aqui do fundo de saco anterior, uma lesão muito agressiva, muito grave aqui de compartimento anterior da pelve. Quando a gente pensa em invasão vesical, a gente vai pensar no meato ureteral, segmento pélvico do ureter. Essa é mais ou menos a sequência de exame que eu costumo seguir. Então, quando você encontrar a lesão da bexiga, você já vai procurar o meato ureteral e vai dar a distância, quanto que tem do meato para essa lesão de bexiga. Está longe, tranquilo, então eu vou avaliar agora o segmento pélvico do ureter. Quando você tem uma paciente com uma endometriose grave, multicompartimental, ou lesões do compartimento posterior que se estendem muito para a lateral, ou pacientes com endometrioma ovariano, estatisticamente elas têm mais chance de ter comprometimento ureteral. E qual é a importância disso? Primeiro que ele é um reparo anatômico muito importante no intraoperatório, então a gente sempre vai dar a distância das lesões para o segmento pélvico do ureter. Não é a parte ali da bexiga, não, é o segmento pélvico que está passando na lateral ali do ovário, cruzando já até o cruzamento ali com os vasos ilíacos. Ali é o principal local de comprometimento ureteral pela endometriose. Então, você tem uma lesão extensa e essa paciente é muito sintomática, ela pode já ter uma perda de função renal silenciosa que ninguém percebeu. Já tive pacientes que foram para diálise porque tinham um comprometimento ureteral bilateral e ele é lento, pode ser silencioso. Então é muito importante a avaliação do ureter. E quando você encontrar então lesões de compartimento lateral, endometrioma ovariano, você tem que pensar que tem um maior risco de comprometimento ureteral. O lado esquerdo geralmente é mais frequente do que o lado direito. Você não precisa ter dilatação do ureter ou hidronefrose, dilatação pielocalicinal para ter comprometimento ureteral. Você pode ter invasão do ureter, mas ainda não deu tempo de fazer a dilatação do sistema coletor. A principal forma de apresentação da doença ureteral é a extrínseca. Então, é uma lesão peritoneal, é uma lesão da pelve que invadiu de fora para dentro o segmento pélvico do ureter. 80% dos casos vai ser lesão extrínseca e de um lado só, geralmente do lado esquerdo. Pode ser bilateral e pode ser uma endometriose primária do ureter, uma lesão intrínseca da parede que não está relacionada a outras lesões, a uma extensão de uma lesão pélvica peritoneal. Então, ureter esquerdo, que já é um sagital T2, uma dilatação ureteral importante causada por esse nódulo super agressivo de endometriose, invadindo assoalho pélvico, invadindo parede pélvica. Aqui eu tenho um endometrioma ovariano. Esse caso é desse artigo aqui de 2018, que vale super a pena o estudo do Guerreiro e do Alcazar. Aqui é um coronal T2, né? O ureter é o mesmo caso. Ureter dilatado com a lesão aqui paracervical, parametrial do lado esquerdo, com
dilatação do sistema coletor. Então, lembrar, quando você tem endometrioma ipsilateral, pensar no ureter esquerdo, ele estatisticamente é mais acometido pelo ureter direito, lesões paracervicais que vão para mais de 2 centímetros, tem mais de 2 centímetros, por que isso? A gente sabe que é a localização anatômica ali do ureter. Então, partiu ali do ligamento pterosacro da linha média, mais de 2 centímetros, a gente já sabe que vai estar próximo do ureter, que vai estar próximo do nervo hipogástrico. Nódulos também do espaço reto-vaginal, mais baixos, mais posteriores, lesões multicompartimentais extensas, geralmente vão cursar com acometimento ureteral. Só a endometriose ureteral isolada é muito raro, né? Geralmente a gente vai ver múltiplas lesões até acometer o ureter. Então, na ultrassonografia, na ressonância mais anatômico, a gente está mais acostumado a olhar o ureter nos métodos axiais. Na ultrassonografia exige um treinamento, um pouquinho de habilidade para isso, mas você vai sair do meato ureteral aqui na bexiga e vai seguindo esse segmento pélvico em direção aos vasos ilíacos, na lateral da pelve, e você vai olhar esse ureter tanto no transversal como no longitudinal, olhando toda a gordura periureteral e falando da relação dele com as lesões peritoneais, retrocervical, parametrial, fossa ovárica, né? Então, esse artigo bem interessante também aqui de 2022, que eles falam da avaliação do segmento pélvico do ureter e você vai medir a distância. Aqui a lesão parametrial, distando 0,6, 0,7 aqui do ureter. Aqui é um outro caso de outra paciente com uma lesão um pouco mais próxima do ureter. E aqui uma outra paciente com um nódulo que já invadia o segmento pélvico e tinha dilatação do sistema coletor montante. Esse aqui é um caso de uma paciente minha. Então, aqui na ultrassonografia, a gente via endometrioma ovariano, um nódulo aqui peritoneal que vinha da fossa ovárica direita e invadia o segmento pélvico do ureter. Aqui o segmento pélvico com calibre normal e aqui dilatado. Na ressonância magnética, a lesão era aqui, um pouco mais difícil de ver. Ela já não tinha mais a dilatação ureteral, porque ela já tinha passado o catéter duplo J, então fica um pouco mais difícil de documentar. Aqui era a urografia dessa paciente, então olha como é bem o tamanho ali daquele nódulo que está invadindo de forma circunferencial esse ureter e fazendo com que dilatasse o sistema coletor montante. Aqui o intraoperatório, o coto saudável aqui em cima, o outro saudável aqui embaixo e a lesão de endometriose ureteral envolvendo aqui o catéter duplo J, que vai ser retirado agora e depois eles vão fazer uma anastomose ureteral. E a pelve, a endometriose, ela pode estar em outras regiões da pelve, geralmente por uma extensão das lesões dos principais compartimentos que a gente já conversou, anterior, médio, posterior e lateral, e pode invadir outras estruturas, como a parede pélvica, como os plexos nervosos, como os nervos somáticos, como os nervos viscerais. E é importante a gente conhecer também essa anatomia e esse comportamento da doença. Então, aqui era uma lesão na ressonância magnética, uma placa grande retrocervical se estendendo posteriormente, invadindo aqui o plexo lombosacral, até com áreas císticas e conteúdo hemático, uma forma extremamente agressiva da doença. A ressonância magnética ela vai ser superior para a avaliação da parede pélvica e das raízes somáticas, principalmente aqui como o plexo lombosacral, o nervo ciático. A ressonância é superior à ultrassonografia. Já para a fossa ilíaca direita, o ultrassom vai ser muito melhor quando você tem uma invasão intestinal ali na região do seco ou
do ilho terminal, essa paciente tem indicação absoluta de cirurgia pelo risco de suboclusão intestinal. Então, as alças delgadas, elas são muito mais suscetíveis ao abdômen agudo obstrutivo. Então, essa paciente tem que ser submetida a uma cirurgia para tirar essa lesão de endometriose antes da emergência. A gente tem que fazer essa análise tanto pela via vaginal como pela via abdominal com o transdutor linear. Então, aqui é o seco, a válvula iliocecal e o ilho terminal normal aqui. Aqui, pela via vaginal, a gente já consegue avaliar que nesses segmentos aqui de alça intestinal delgada, eu consigo ver um nódulo sólido aqui de endometriose invadindo a parede intestinal. Aqui tinha um outro menorzinho também. Então, eu tenho que falar quais são as 3 medidas dessa lesão, mais ou menos a localização e se tem já sinais de suboclusão ou não. Isso daqui é indicação de cirurgia para essas pacientes. Por quê? Porque pode acontecer isso daqui, né? Essa é uma ressonância magnética do hospital, foi feita na urgência. Então, a paciente jovem, em idade reprodutiva, com um abdômen agudo obstrutivo. O primeiro laudo que foi dado para essa paciente, brida. Isso é muito comum, né? É muito frequente a gente encontrar esse tipo de descrição e sem encontrar o ponto de obstrução intestinal. Quando a gente vai fazer a reanálise desse exame, olha aqui um nódulo de endometriose invadindo de fora para dentro um segmento de alça intestinal ileal e a partir daqui aumentando o calibre. Essa paciente também tinha endometriose pélvica em outras regiões e fez uma cirurgia num primeiro momento para resolver o abdômen agudo obstrutivo, para depois programar um tratamento adequado para a endometriose. Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico antes disso, né? Porque ela já faria uma única cirurgia, uma primeira cirurgia, retirando todas as lesões, sem passar por um quadro de urgência e fazer uma cirurgia de emergência sem programação. O apêndice secal também é um local que pode ser acometido pela endometriose, é menos frequente do que o reto e o sigmoide, mas ele é uma indicação de cirurgia. Você encontra um nódulo sólido na ponta do apêndice secal, pode ser endometriose, mas a gente não consegue fazer o diagnóstico diferencial com uma neoplasia do apêndice. Então, toda vez que você encontrar uma lesão sólida no apêndice secal, essa paciente tem que ser submetida à cirurgia para retirada desse nódulo. Você pode procurar o apêndice tanto pela via vaginal como pela via abdominal com o transdutor linear. A ultrassonografia é muito superior para essa avaliação também, tanto ilho como apêndice como seco. Já cúpula diafragmática, a ressonância magnética vai ser melhor. A gente consegue fazer esse diagnóstico também na ultrassonografia, pequenos nódulos ou plaquinhas hipoecogênicas na cúpula diafragmática, mais frequente do lado direito, mas a ressonância magnética é mais fácil, ela pode ter foco hemático, a gente vai encontrar lesões menores e a gente consegue acessar uma maior extensão da cúpula diafragmática diferente da ultrassonografia, né? Então, geralmente essa paciente vai sentir dor no ombro, na região cervical, na escápula, uma dor cíclica que varia aí com a menstruação. A cicatriz umbilical também é uma lesão muito sintomática, a paciente vai sentir dor, edema, vermelhidão, às vezes saída de secreção e sangramento na cicatriz umbilical de forma cíclica. Você olha a cicatriz, você algumas vezes até vê o nódulo ali na pele. Ela não é uma lesão iatrogênica, ela é um marcador de doença profunda. Então, toda vez que a paciente tiver endometriose na cicatriz umbilical, a gente tem que fazer a investigação da pelve dessa paciente, porque ela vai ter doença profunda também peritoneal. Assim como
o nódulo do canal inguinal, o nódulo do canal de Nuque. A lesão do canal de Nuque é também um nódulo de parede abdominal, é mais frequente aqui do lado direito, esse é o caso de uma paciente minha, é raro encontrar do lado esquerdo, mas também pode acontecer, e ele vem por uma extensão de uma lesão do ligamento redondo. O ligamento redondo sai aqui do compartimento anterior, da parte anterolateral do útero, e vai em direção ao canal inguinal e depois para os grandes lábios aqui na parede vaginal. A parede vaginal não, nos grandes lábios na vulva. Esse é o canal de Nuque. Muitas vezes a paciente vai falar para você, eu tenho um nódulo doloroso aqui. Você coloca o transitor linear e você consegue fazer esse diagnóstico, tanto pela ultrassonografia como pela ressonância magnética. Também é um marcador de doença profunda. Diferente da endometriose de cicatriz de cesárea. Essa é uma lesão iatrogênica. Não tem relação com a endometriose profunda na pelve. Pode ter as duas coisas? Pode, porque são doenças prevalentes, mas a paciente que tem endometrioma de cicatriz de cesárea, não necessariamente ela tem doença na pelve. Então, aqui é um caso super grave e agressivo de um endometrioma de parede abdominal. A paciente fez uma abdominoplastia com endometrioma, então assim, piorou tudo e essa lesão chegou a invadir a cavidade abdominal e a parede da bexiga, um caso super grave e raro ainda, né? Vamos falar um pouquinho de adenomiose, não tem como falar de endometriose sem falar um pouco de adenomiose uterina, né? Então, a adenomiose é como se fosse a prima da endometriose. Então, ela também tem uma origem aí genética durante a formação uterina, é esse tecido semelhante ao endométrio no miométrio. Então, é como se o endométrio estivesse penetrando o miométrio. Ela tem formas diferentes de apresentação, ela pode ser só uma adenomiose focal, que geralmente tem um impacto menor na vida da paciente, tanto de fertilidade como de sintomas. Ela pode ser uma adenomiose difusa, pegando todas as paredes ou pegando a maior parte de uma parede uterina, e ela pode se estender pelo miométrio. Você tem que falar qual é a extensão dessa adenomiose difusa. Ela pega mais ou menos de 50% da espessura miometrial. Ela pode ser uma adenomiose difusa em toda a parede uterina, mas acometendo uma pequena espessura do miométrio. Quando ela acometer uma grande espessura do miométrio, é uma forma mais grave, você tem que dar essa informação no seu relatório. E ela pode ter um adenomioma, que é a forma nodular da adenomiose, que vai fazer diagnóstico diferencial com o mioma uterino. Então, geralmente, é um nódulo mal definido, tem um aumento de vascularização, tem áreas císticas ali de permeio, pode ter focos hemáticos na ressonância magnética. E quais são os principais sintomas que essa paciente vai apresentar? Ela pode ter cólica menstrual intensa, que vai se confundir com a endometriose, porque as duas patologias causam dor pélvica e elas realmente têm uma associação, elas acontecem juntas, né, lado a lado, apesar de não ter uma relação de causa e consequência. E sangramento uterino intenso. Essa é a principal característica da adenomiose uterina. A paciente vai falar que fica vários dias menstruada, tem que trocar o absorvente várias vezes, tem sangramento com coágulo, é um sangramento que realmente impacta aí na vida da sua paciente. Pode ter um aumento difuso do volume uterino, mas isso não é obrigatório, e alterações da zona juncional. Mas é muito importante a gente lembrar os critérios diretos da adenomiose uterina. Não dá para a gente falar que todo miométrio heterogêneo é adenomiose. Tanto na ressonância como na ultrassonografia, essa é uma descrição muito frequente. Miométrio difusamente heterogêneo que deve corresponder à adenomiose. Então, a gente tem que pensar nos critérios da adenomiose e a gente tem que descrever alterações
diretas, reais, que realmente tenham relação com a adenomiose. Então, o que a gente vai falar na ressonância magnética? Não se prendam tanto à espessura de zona juncional. Eu sei que isso ainda é critério, principalmente para prova. Então, espessamento da zona juncional acima de 1,2 centímetros, você estaria autorizado aí a falar em adenomiose uterina, mas o principal na nossa rotina é a morfologia dessa zona juncional. Ela é uma zona juncional irregular, ela está associada a cistos intramiometriais. O cisto intramiometrial é o sinal mais importante da adenomiose, mais fidedigno da adenomiose. Então, se você não tiver foco hemático ou cisto intramiometrial, você não pode falar que é adenomiose para todo mundo. Na ultrassonografia, a gente já vai falar dos brotos perendometriais, das linhas ecogênicas, das ilhas ecogênicas e também dos cistos intramiometriais. Vamos usar critérios diretos para fazer esse diagnóstico e não falar só que todo miométrio difusamente heterogêneo ou toda zona juncional acima de 1,2 é adenomiose. Tá bom? Não é obrigatório ter aumento do volume uterino, né? Acho que eu já falei isso. Então, principal sequência na ressonância magnética é o sagital T2. A gente vai observar a espessura e a morfologia dessa zona juncional, a presença ou não de cistos, está acometendo todas as paredes, principalmente aqui na parede anterior, com mais de 50% da espessura miometrial. Então, é essa medida aqui que eu vou estimar. Eu gosto sempre de falar o tamanho do maior cisto intramiometrial para a gente ter algum critério aí de comparação num futuro controle dessa paciente. E lembrar dos diagnósticos diferenciais. Se você focar apenas na espessura da zona juncional, você vai cair do cavalo. Então, olha, esse caso é a mesma paciente, o mesmo exame em momentos diferentes. Aqui no começo do exame, aqui no final do exame. Olha como mudou esse miométrio. Então, quando você encontrar um provável espessamento focal da zona juncional, mas com abaulamento da cavidade endometrial, sem cisto intramiometrial, sem foco hemático intramiometrial e principalmente que mude durante o exame, olha como sumiu, olha como a parede ficou fininha e agora essa daqui está começando a ficar espessada. Isso é contração miometrial. Isso é muito comum, a gente vê isso o tempo todo, isso é fisiológico e você não precisa nem descrever esse tipo de alteração, é só não falar que é adenomiose. Aqui, outra paciente, a mesma coisa, o mesmo exame, outra paciente em momentos diferentes do exame. Então, aqui eu tenho um coronal T2 com uma zona juncional bem bonita e aqui um coronal T2 com um provável espessamento focal da zona juncional, mas olha como também abaula a cavidade uterina, não tem cisto intramiometrial, não tem foco hemático intramiometrial e se modifica durante o exame. Isso é contração miometrial, essa zona juncional está normal, essa paciente não tem adenomiose uterina. Outra confusão frequente é a fase do ciclo. Então, essa paciente veio fazer a ressonância magnética na primeira fase do ciclo, um endométrio proliferativo. Olha como a zona juncional fica mal definida. Se você for medir aqui, ela deve ter mais de 1,2. Não tem irregularidade, não tem cisto intramiometrial, não tem foco hemático intramiometrial. O médico não comprou esse diagnóstico, isso foi dado como adenomiose uterina e ela veio em outra fase do ciclo. Olha agora esse endométrio espessado, o endométrio secretor e a zona juncional perfeita, fina, lisa, com sinal normal. Isso não era adenomiose mesmo, então cuidado com a fase, cuidado em falar apenas em espessura de zona juncional, procure os outros sinais.
Já na ultrassonografia, sinais diretos, os critérios estão aí para serem usados. Ilhas ecogênicas, brotos ecogênicos, estrias, cistos intrameometriais, pode ser um cisto pequenininho, pode ser só um cisto, é uma adenomiose focal. Isso é adenomiose. Então, não fiquem mais falando que todo miométrio difusamente heterogêneo é adenomiose. Tem que ter critério direto para a gente falar. Pode ser só uma adenomiose focal, como nesse caso aqui. É adenomiose, é focal, é pequena, muda o prognóstico, justifica sintomas e a paciente consegue aí fazer um tratamento mais adequado. E quais são as principais indicações de cirurgia, então, quando eu estou falando nas pacientes com endometriose? Primeira coisa, as indicações que trazem um risco a curto prazo para essa paciente. Então, uma paciente que tem um endometrioma ovariano maior de 4 centímetros, esse endometrioma tem risco de rotura, de torção ovariana, um pouco mais raro, mas ela tem um risco de um abdômen agudo. Endometrioma ovariano acima de 4 é indicação de cirurgia. Lesões do intestino delgado pelo risco de suboclusão intestinal. Lesões do apêndice secal, a gente não consegue fazer diagnóstico diferencial com neoplasia. Essa paciente tem mais tendência a fazer uma apendicite aguda, tem um nódulo ali, um nódulo sólido naquele apêndice. Então, é uma indicação também de cirurgia. Pacientes com envolvimento ureteral. Envolvimento ureteral, a curto prazo, essa paciente pode ter uma obstrução, pode ter hidronefrose, perda mesmo que parcial da função renal. Uma paciente jovem, sem outras patologias, com perda da função renal. Isso é devastador para uma paciente. Então, envolvimento ureteral é indicação de cirurgia também. Infertilidade. Não, mas eu tenho só uma plaquinha ali atrás do colo do útero, mais nada. Pode ser o causador da sua infertilidade. Então, a paciente tem que saber disso. A opção de operar e tirar aquela lesão e tentar uma gravidez natural é viável. A gente sabe que aumenta a incidência de gravidez natural logo depois da cirurgia, como se abrisse uma janela ali de fertilidade. Você tira aquele fator inflamatório que estava atrapalhando a fertilidade dessa paciente. Falha no tratamento clínico. Independente da localização e do tamanho da lesão, pacientes que têm dor incapacitante e não conseguem melhorar, mesmo com o tratamento clínico adequado, têm indicação de cirurgia. Vamos ver algumas questões, então, de provas, algumas questões que já vieram aí para a gente. Em relação ao diagnóstico ultrassonográfico da endometriose, assinale a alternativa correta. Os sítios mais comuns da endometriose profunda são o sigmoide e o apêndice secal. E o diagnóstico ecográfico é realizado principalmente com a sonda endovaginal. É realizado com a sonda endovaginal, mas o principal local de endometriose profunda é a região retrocervical. A gente já sabe que não é o sigmoide ou apêndice secal. Quando a gente vai para o intestino, ainda assim é o reto mais acometido do que o sigmoide e o apêndice secal. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ih, mudou um pouquinho a configuração, ó. Mas a gente sabe que mais de 90% das lesões profundas estão no compartimento posterior, 66% das lesões intestinais, aí sim, estariam no reto e no sigmoide. Então, primeiro, antes a gente tinha aquela classificação, a gente tem ainda, né, de endometriose profunda, superficial e ovariana. Então, a endometriose superficial são as lesões com menos de 5 milímetros, a endometriose profunda, peritoneal, mais de 5 milímetros, era considerado uma lesão profunda. Isso está mudando, porque a gente já vê lesão profunda com menos de 5 milímetros e lesões superficiais aí bem pequenininhas que a gente já consegue fazer o diagnóstico também por métodos de imagem. Então, isso está caminhando para mudar. Na teoria,
é endometriose profunda mais de 5, endometriose superficial menos de 5 milímetros. Principal local, ligamentos uterossacros, 74% das pacientes vai ter lesão no ligamento uterossacro. Depois, reto sigmoide, 40% das pacientes podem ter ali lesão intestinal. E raramente essa lesão desce para o septo reto-vaginal. Então, a gente tem um espaço reto-vaginal entre a cúpula e a parede anterior do reto, a cúpula vaginal e a parede anterior do reto, e lá embaixo, nos terços inferiores da vagina, aí sim a gente tem o septo reto-vaginal. E a lesão que vai lá para baixo é mais rara ainda, né? Em alguns casos também compartimento anterior é menos frequente, lesão de bexiga, do que lesão intestinal ou lesão de compartimento posterior. Então, essa está incorreta. O endometrioma ovariano caracteriza-se pela detecção de um cisto com debris e vascularização periférica exuberante no Doppler de amplitude. Não, a gente sabe que a vascularização do endometrioma é discreta, não tem tanta vascularização, diferente do cisto de corpo lúteo, do cisto hemorrágico, que é um cisto funcional e assim, aí sim vai ter uma vascularização mais importante. A ultrassonografia não é um método adequado para o diagnóstico dos implantes endometrióticos peritoneais. Então, a gente sabe que a ultrassonografia faz esse diagnóstico muito bem. Mas, sim, quando a gente fala em implantes superficiais, é um diagnóstico um pouco mais difícil, né, do peritônio. Vamos ver a próxima. As lesões endometrióticas de endometriose profunda são os mais frequentes espessamentos hiperecogênicos dos ligamentos uterossacros. Então, na ultrassonografia, não, né? O ligamento normal é hiperecogênico e a lesão é hipoecogênica, mais semelhante ao miométrio, ao estroma ovariano, é uma lesão mais hipoecogênica, e o ligamento normal seria hiperecogênica. Então, também está incorreta. A endometriose vesical é mais frequente na parede anterior da bexiga, e o principal diagnóstico diferencial é com o cisto de úraco. Realmente, o cisto de úraco ficaria lá na parede anterior da bexiga, na topografia do remanescente do úraco, mas as lesões de endometriose estão mais na parede posterior da bexiga, por uma extensão das lesões do peritônio vésico uterino. Então, essa é uma questão mais antiga, essa foi a menos, né, a menos incorreta, vamos dizer assim, mas hoje a gente já sabe que a ultrassonografia é sim um método excelente para implante peritoneal. Eu acho que aqui eles queriam dizer lesão superficial, né? Mas eu acho que o que vale dessa questão são todas essas características importantes aqui da endometriose que podem vir assim de forma teórica para vocês, né? Então, a ultrassonografia frequentemente permite a identificação das camadas das vísceras ocas. Assinale a alternativa em que se tem a relação correta da camada e a sua ecogenicidade. Então, olha como é importante a gente entender como são as camadas parietais ali intestinais, né? Então, vamos relembrar. Camada serosa hiper, muscular externa e interna hipoecogênica, camada submucosa hiperecogênica, muscular da mucosa novamente hipo, como as outras camadas musculares, né? E por último aqui a mucosa hiperecogênica. Era essa a resposta correta. Em relação à avaliação por ressonância magnética dos endometriomas ovarianos, assinale a alternativa correta. Então, a utilização do contraste venoso na investigação por ressonância da endometriose aumenta a performance do método na detecção e caracterização dos endometriomas. Em nenhum momento a gente falou aqui que o realce pelo contraste faria esse diagnóstico. Então, não, né? O que importa no endometrioma ovariano
é o sinal dele. É intenso hipersinal em T1 com queda do sinal aqui no T2, o sombreamento, independente do realce. Realce a gente vai pensar principalmente para degeneração maligna aí do endometrioma, né? Os endometriomas apresentam grande quantidade de gordura na sua composição, sendo muito difícil o diagnóstico diferencial com os dermoides, os teratomas na ressonância magnética. Pelo contrário, né? Então, essa paciente aqui é um caso bem ilustrativo. Eu tenho um endometrioma ovariano aqui à direita e um teratoma do lado esquerdo. Então, vamos lá, olhar junto a característica de imagem das duas lesões. Eu tenho um corte axial T2 sem saturação de gordura, então eu perco o hipersinal de líquido do endometrioma e ele fica com um sombreamento, um baixo sinal no T2. Isso é muito característico do endometrioma. Já o teratoma, sinal de gordura, caracteristicamente. Aqui eu já tenho um corte axial T1, também sem saturação de gordura. Líquido, conteúdo hemático branco no T1, gordura branca, porque eu não tenho saturação de gordura. Então, T1 sem a saturação de gordura. Endometrioma branco e teratoma branco também. Quando eu venho para o T1 com saturação de gordura, o hipersinal do endometrioma fica ainda mais intenso, o sinal da lâmpada acesa. A melhor sequência para a gente avaliar o endometrioma ovariano é o T1 com saturação de gordura. Já o teratoma tem queda do sinal pela saturação aqui da gordura macroscópica, né? Quando eu venho para o IN, para o outphase, eu tenho redução aqui, saturação da gordura microscópica, gordura intracelular. O endometrioma fica igual, já o teratoma tem uma queda de sinal com esse halo aqui de baixo sinal no outphase. Isso é muito característico do teratoma. Então, está incorreta, né? A gente consegue diferenciar muito bem o endometrioma do teratoma aqui na ressonância magnética. Os endometriomas ovarianos apresentam hipersinal em T1, hipossinal em T2, secundária à presença dos produtos de degradação da hemoglobina relacionados à hemorragia cíclica, hemorragia crônica. Tá correta, né? É a característica principal aí dos endometriomas ovarianos. A presença de nível hemático em uma lesão ovariana é patognomônica de cisto hemorrágico, desfavorecendo o endometrioma no diagnóstico diferencial? Não, a principal lesão que apresenta nível hemático é o endometrioma ovariano. É muito mais comum no endometrioma pelos produtos de degradação aí da hemoglobina. Os nódulos sólidos nos endometriomas ovarianos podem estar relacionados à retração do coágulo ou à neoplasia. Ok, não sendo possível o diagnóstico diferencial por ressonância magnética, mesmo avaliações seriadas e com contraste venoso. Incorreta, né? Então, quando eu tenho uma neoplasia maligna, uma degeneração desse endometrioma, a área sólida vai apresentar realce pelo meio de contraste. Se fosse só um coágulo, na avaliação cíclica também mudaria essa alteração, essa lesão, então a gente também conseguiria fazer esse diagnóstico. Então essa também está incorreta aqui quando a gente fala da característica clássica do endometrioma na ressonância. Em relação à endometriose e a sua investigação por ressonância magnética, assinale a alternativa correta. O envolvimento secundário do trato urinário por endometriose pode ocorrer mais frequentemente nos ureteres proximais e no assoalho da bexiga? Não, a gente sabe que é ureter distal, não é ureter proximal, lá próximo do rim, e não é no assoalho da bexiga, é principalmente ali na parede posterior da bexiga. A endometriose
A endometriose é uma doença benigna, não tendo sido relatados casos de degeneração maligna até o momento. A gente sabe que sim, tem degeneração maligna, principalmente do endometrioma ovariano. As aderências são caracterizadas de forma indireta pela situação dos órgãos pélvicos. Por exemplo, retroversão uterina e ovários acolados no útero. Como a ressonância é um método estático, a gente vai fazer essa análise realmente de forma indireta pela posição dos órgãos pélvicos, porque a gente não tem como fazer manobra dinâmica, essa é a correta. Um nódulo na parede abdominal com características de hipossinal em T2 e realce difuso é patognomônico de endometriose? Não, né? Não dá pra gente falar. Tem vários nódulos sólidos de parede abdominal que podem ter essa característica. Se fosse um nódulo na cicatriz de cesárea ou na cicatriz umbilical com foco hemático ainda de permeio, aí sim a gente pode falar em endometrioma. Agora, um nódulo apenas na parede abdominal, sem foco hemático, em outra localização, a gente não tem como falar que é patognomônico. A ressonância magnética tem alta sensibilidade na detecção de implantes peritoneais de até 5 milímetros, relacionados à endometriose, sendo esta a principal indicação do método. Então, isso daqui também é de uma época onde a gente falava que a gente faz o diagnóstico por imagem apenas da doença profunda, com mais de 5 milímetros. Hoje a gente já consegue fazer o diagnóstico de doença superficial, mas a ultrassonografia ainda é mais sensível para a avaliação desses pequenos nódulozinhos peritoneais com menos de 5 milímetros ou para as lesões subperitoneais. Então, a ressonância não tem uma elevada sensibilidade realmente para essa detecção, né? Assinale a alternativa ecográfica que está relacionada com a endometriose profunda. Aumento do volume uterino não tem relação com a endometriose. A endometriose está fora do útero, o útero é saudável, não tem que fazer esterectomia em pacientes com endometriose, só se o útero tiver uma invasão por uma lesão de endometriose de fora para dentro ou se tiver outra patologia uterina associada, como mioma e adenomiose, né? Espessamento hipoecóico na parede do sigmoide. Sim, pode ser endometriose. Endométrio heterogêneo com propensão à formação de pólipos, a gente em nenhum momento falou de doença endometrial, né? O nome endometriose só porque o tecido é semelhante histologicamente ao endométrio, não porque tenha doença dentro da cavidade uterina. Presença de cistos funcionais nos ovários, isso é fisiológico, né? Não tem relação nenhuma com nenhuma outra doença. Aumento do calibre dos vasos pélvicos, isso é congestão venosa pélvica, varizes pélvicas, é um diagnóstico diferencial para dor pélvica crônica, mas não